Olá pessoal, vamos entrando. Legal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Já vamos começar daqui a pouquinho nossa live com a doutora Juliana Leves. Legal, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Se puderem dar um ok aí, eu agradeço. Por favor, se a imagem estiver legal, dê um ok, por favor. Sejam bem-vindos. A Juliana acabou de entrar aqui, já vou chamá-la. Legal. Joia. Juliana já está entrando. Entrou. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bom? Então já tá me ouvindo bem? Tá com a imagem boa? Super bem, super tranquilo. Legal, a sua também, tá ótima aqui. Show de bola. Valeu, isso aí. Antes de mais nada, obrigado aí mais uma vez, hein? Nossa segunda live aí foi um sucesso a Verdade. primeira. O pessoal tá perguntando, até as visualizações lá no YouTube, a sua tá entre as mais visualizadas, tá muito Ó, que bacana. legal, que legal. Na verdade, assim, eu acho que isso a gente deve falando de elogia aos fonoaudiólogos, aos colegas que estão interessados em descobrir um pouquinho mais para que serve esse recurso. Acho que é o mais interessante disso, né? E eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente e falando um pouquinho de fono, falando um pouquinho de bandagem. Eu acho que isso é muito... Até em outras lives com os outros profissionais, eu sempre citava os benefícios da bandagem também na fono, indicando o pessoal para assistir às nossas lives, seguirem os profissionais de fono que aplicam assim, porque é um conhecimento, pode até não ser da área da pessoa, mas é bom a pessoa estar sabendo, conforme for, saber indicar um profissional que usa a bandagem, né? Exatamente. E até porque, assim, né, na reabilitação a gente não trabalha sozinho. A gente está sempre trabalhando junto com o físio, TO, com o educador físico. Então, assim, cada um de nós tem um papel dentro da reabilitação. Então, é importante que cada um saiba o seu papel e saiba orientar, encaminhar da melhor forma. Não, com certeza. Só aproveitando aí no começo, só explicar um pouquinho pro pessoal que é a primeira vez que, pode ser que seja a primeira vez que esteja vendo nossa live. A ideia da Movitep é a gente está fazendo uma série de lives convidando especialistas da sua área que trabalham com bandagem. Então a ideia é a gente fazer um compartilhamento aqui de ideias, de conhecimentos, e para mim também, pessoalmente, que não sou da área da saúde, para eu conhecer melhor também as especialidades que usam o meu produto, para eu estar tentando oferecer da melhor forma possível meu produto a eles. Então a ideia não é nada comercial essa live, e sim é um compartilhamento de conhecimento aí entre os profissionais. É verdade. E a gente também, assim, o interessante da gente saber também os produtos que você vende, porque, por exemplo, para fono, você vende muito legal, né? A bandagem e a caneta. Às vezes, por exemplo, o que pode não ser tão legal no teu produto, que pra gente, porque a gente não trabalha com aquelas bandagens que ficam muito tempo ou que vão fazer mais força, é o produto que cola mais a bandagem, né? Então, para a gente também é legal que você apresente seus produtos para a gente poder até ter uma ideia, né, do que você tem de oportunidade para a gente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você, há pouco tempo atrás, Sim. lançou a caixinha fechada. A caixinha... Você tem aí para mostrar para o pessoal? Aquela Tem o caixinha... case funcional. É Isso. esse aqui, ó, que a gente vai, tira a bandagem e a gente consegue enrolar ela e guardar. Isso. E aí foi uma coisa que todo mundo veio me perguntar, falou assim, Ju, mas ela é legal pra gente? E eu te questionei, a gente conversou um bocado sobre esse assunto, porque dentro da fono a gente usa pedaços muito pequenos de bandagem. Então, na verdade, quando a gente tem essa possibilidade de usar menos bandagem, a gente acaba usando menos um rolo. Um rolo de 5 metros dá para bastante tempo para a gente, diferente da fisioterapia, que cada vez vocês colocam Certo. um pedaço de mais de 10 centímetros, por exemplo, de bandagem. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a gente começou a conversar e a gente achou realmente que essa caixinha ela é interessante. A gente teve uma discussão até no nosso grupo. E que a gente tem um grupo de ex-alunos, de colegas que discutem bandagem, né? E aí a gente achou muito legal a caixinha, porque a gente tinha a possibilidade de, por exemplo, passar um plástico, um filtro, né? Aquele plástico filtro Sim. fora da caixinha,
para deixar ainda mais preservada, para que a gente pudesse utilizar Legal. com mais eficiência e para a gente não perder a cola, porque para a gente da fono é muito importante, né? Então isso é muito Certo. legal. Acho que teus produtos têm umas coisas assim diferenciais. A tesoura que eu ganhei da Vanessa e da Ju do Sim. Inova Fono, né? Nossa, a tesoura é maravilhosa. E a É. gente também, da Fono, que corta em pedaços menores, a bandagem em pedaços pequenos, às vezes ela desfia com mais facilidade, né? Então, eu particularmente, eu gostei muito do uso da sua tesoura, da tesoura que você vende, porque eu acho que ela Sim. realmente é mais eficiente para cortar, né? Enfim. São algumas E faz particularidades que a gente... Claro. Desculpa. São algumas Imagina, não. São Pode algumas continuar, pode continuar. particularidades que a gente na Fono usa de forma diferente da físio, da TO, da veterinária, do educador físico. A gente tem uma forma de utilização bastante diferenciada, realmente. Entendi. Só um detalhezinho na questão da tesoura. As pessoas, talvez, assim, eu já conversando com profissionais, não dão muita atenção para a tesoura. E o Exatamente. corte dela, de uma tesoura específica para bandagem, faz a diferença. Sim. Primeiro, nos arredondamentos, não desfia a bandagem. E sempre quando eu vou visitar meus clientes para mostrar as bandagens e levar, eu sempre levo a tesoura e levo para a pessoa experimentar na hora. Experimentou uma vez, 95% que fique com a tesoura, que faz a diferença no final. Sim. Mas legal, vamos começar então. Eu acho que o pessoal já está entrando, já deu 3 horas, da gente falar um pouquinho. A ideia dessa live é mais para a gente estar respondendo as perguntas que o pessoal nos enviou referente à última live. Então eu queria que você desse uma introdução, mais ou menos qual o tema que a gente vai estar abordando principal. E aí no decorrer das lives, até peço para o pessoal, se puderem formular perguntas, colocar aqui que a gente dá metade para o final da live, a gente vai começar respondendo. Tá, eu até vou sugerir que assim, quem tiver perguntas que vão fugir do tema de hoje, passem em inbox para o Ricardo, até para mim também, se for o caso, porque aí a gente tem como juntar esse material, se for o caso, se tiver, digamos assim, conteúdo, a gente faz uma próxima live, não tem problema nenhum. Com certeza. Tá bom? Tá, joia. Combinado. Então, assim, como a gente, na verdade, como as perguntas vieram para mim e para o Ricardo, a gente compilou qual era o maior número de perguntas e qual era o maior número de dúvidas. E aí, o que a gente viu é que todo mundo quer saber como se usa bandagem em deglutição. E assim, nas distúrbios de deglutição, nas alterações de deglutição. Então, teve muita pergunta sobre celorreia em Down, sobre pacientes com esclerose lateral atrofia, sobre pacientes com AVC. Então, a gente, ao invés de falar de uma determinada área, de uma determinada doença ou síndrome que seja, a gente vai falar de deglutição como um todo, que é um dos campos de trabalho da fonoaudiologia. Eu acho que isso é interessante para a gente ter essa ideia como um todo. E se tiver fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais vendo, acho que é legal também essa discussão, porque eles muitas vezes identificam e encaminham para nós ou pacientes que tenham distúrbio de deglutição, que tem alguma coisa para a gente trabalhar nesse sentido, né? Hoje a gente não vai falar de outros 2 temas solicitados, que foi sobre paralisia facial e, como é o nome? Estética na fonoaudiologia, tá? Por quê? Porque senão a gente passaria aqui 3 horas falando sobre o assunto, a gente tem bastante tempo. Mas, se for um interesse de vocês, a gente pode também fazer uma nova live sobre o assunto, né? O Ricardo já abriu espaço e aí a gente aproveita essa oportunidade e vai conversando sobre o assunto, não tem problema nenhum, ok? Fechado. Então tá, eu elaborei aqui um textinho só para falar para vocês que eu vou seguir aqui o textinho para a gente ter uma linha de base de trabalho, senão eu fico falando e fica sem propósito. Então eu vou estar olhando para o lado que o computador está aqui do lado, mas é porque hoje eu consegui posicionar a câmera melhor, então a gente vai ficar um pouquinho, talvez eu não olhe diretamente para a câmera, então eu peço desculpas aí para todo mundo, tá bom? Joia. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a ação do fonoaudiólogo, a atuação do fonoaudiólogo nas operações de deglutição, tá? A gente tem, dentro da fonoaudiologia, 2 tipos de trabalho em cima da deglutição, assim, não vou dizer que só são os 2 tipos, mas são os 2 tipos principais de trabalho, né? Que é dentro do trabalho da modicidade orofacial, com os distúrbios de deglutição que levam a alguma alteração oromiofuncional, por exemplo, né? E aí acaba você tendo uma desarmonização facial, e aí você trabalha junto com o ortodontista, por exemplo, para poder fazer, para poder participar dessa, digamos assim, dessa adequação da musculatura oromiofuncional. Isso é uma coisa que eu considero muito importante dentro da fonoaudiologia.
E a gente tem o outro lado também, que são os distúrbios de deglutição que provocam as disfagias, né? O fonoaudiólogo trabalha com as disfagias orofaríngeas, que podem ser neurogênicas, mecânicas, psicogênicas, etc. Mas, basicamente, a gente vai falar aqui das disfagias neurogênicas, tá? Eu não vou entrar em detalhes da mecânica nem da psicogênica, porque nas disfagias neurogênicas, de uma forma geral, a gente tem alguns distúrbios específicos da deglutição que o outro profissional, que o fonoaudiólogo encara como escape anterior ou BABA, o nome básico que todo mundo conhece, ou ainda cialorreia, cialostase, quando a bandagem não, perdão, a saliva fica parada na boca, etc. Então, a gente vai falar exatamente da utilização da bandagem nessas situações. Por quê? Existe dentro da fonoaudiologia, da forma prática da fonoaudiologia, uma série de questões relacionadas ao uso de bandagem, né, nessas situações, tanto na motricidade orofacial propriamente dita e tanto nas disfagias com o cialorreia. A grande questão é que, assim, as pessoas encaram o uso da bandagem apenas do ponto de vista muscular. Elas acreditam que a bandagem ela vai trabalhar especificamente o músculo. E no tratamento, principalmente das disfagias, né, e também dos distúrbios de motricidade orofacial, a gente não pode pensar somente dessa forma. A gente tem que abrir o nosso leque de raciocínio. Por quê? Porque esses distúrbios, eles cursam com alterações sensoriais, de alguma forma. Ou o paciente tem uma alteração sensorial que, de alguma forma, permite com que ele fique com a boca aberta, como um paciente, por exemplo, um respirador oral, que ele tem uma alteração estrutural, ele tem por exemplo, um respirador oral que tem uma obstrução nasal, por exemplo, e tem enfim, uma boca aberta o tempo todo para respirar, porque ele precisa daquilo, né? E aí ele não tem o sensorial 100% naquela região, assim como, por exemplo, o paciente que tem baba. Então, vamos pensar, como muita gente perguntou, na criança com síndrome de Down, que fica com a boca aberta o tempo todo e não tem uma alteração da obstrução, alguma obstrução nasal, alguma alteração especificamente falando nesse sentido. E aí o mais legal é que, assim, a fonoaudiologia, ela tem que encarar isso como um distúrbio oromiofuncional de natureza também sensorial. E aí é que legal que entra a bandagem. Como eu tinha falado lá na primeira live, o fonoaudiólogo vai fazer a avaliação do distúrbio, do problema, ela vai fazer a avaliação do paciente, vai olhar para o problema e vai dizer assim, olha, para que aquele problema seja resolvido, eu preciso de uma estratégia motora, uma estratégia funcional, uma estratégia sensorial, ou uma estratégia que abrange esses três aspectos. E a bandagem, ela vai entrar como uma estratégia sensorial, acho que isso tem que ficar bem claro para o fonoaudiólogo que usa a bandagem. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm uma tendência a falar assim, olha, a bandagem sobre os orbiculares orais, ela é uma bandagem para deglutição. Sim e não, vai depender do que o fonoaudiólogo vai se propor, tá? Então, eu trouxe aqui alguns artigos falando de deglutição, cialostase, algumas coisas. Então, eu vou fazer uma leitura de um parágrafo, a gente vai raciocinar algumas coisas e vai tentar tirar algum proveito do que a literatura também diz pra gente. Porque já existem trabalhos que falam disso, falam como os fonoaudiólogos usam isso e até outros profissionais também. E, de alguma forma, a bandagem tem uma resposta muito positiva. O problema é que resposta é essa e como que a bandagem realmente funciona. Será que a bandagem sobre um determinado músculo vai ter uma ação muscular? Ou será que ela vai mudar toda uma resposta sensorial que vai mudar a resposta motora, né? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer o raciocínio como um todo, ok? Então, vamos lá. Eu vou citar o primeiro trabalho que fala de cialorreia, cialostase e bandagem, que é um trabalho que eu vou dizer assim, que é mais consistente, que foi publicado numa revista legal, que a gente tem um trabalho com um escopo legal, uma metodologia bem desenhada. Foi um trabalho de 2009, da galera da CD aqui de São Paulo, tá? E eles aplicaram uma fita sobre a pele da musculatura supraioideia. Então, o que acontece? Por que elas consideraram isso importante? Porque, na verdade, a musculatura supraiodeia ela é responsável pela elevação laríngea, que, por sua vez, é responsável
pelo processo de deglutição, pela proteção de vias aéreas. Então, quando a gente engole, a gente eleva a laringe, o ióide eleva. De alguma forma, também, a gente tem todo um fechamento do todo o arcabouço respiratório para que não haja nenhuma passagem de resíduo alimentar para aquela região, provocando uma broncoaspiração, por exemplo. Então, a gente tem algumas questões relacionadas ao tipo de bandagem para a musculatura supraiodeia, com raciocínio que, de alguma forma, se eu sensibilizar essa musculatura, eu faço com que essa musculatura trabalhe mais e, de alguma forma, essa musculatura trabalhando mais, de alguma forma, a deglutição acontece com maior frequência. E isso, de alguma forma, elas conseguiram observar nesse trabalho. Elas pegaram 14 crianças entre 4 e 15 anos que apresentavam celorreia e tinham um diagnóstico de paralisia cerebral. E elas colocaram a bandagem com o objetivo de verificar a eficiência da utilização na deglutição da saliva. Então, elas pegaram as crianças, 8 sessões de fono, elas foram lá, aplicaram a bandagem e foram observando o comportamento dessas crianças ao longo do processo e no final, né? Então, elas aplicaram alguns protocolos, inclusive, assim, pensando, né, na questão de como o pai encarava, né? Se a criança diminuiu realmente a produção da saliva ou não, quantas toalhinhas os pais passaram a usar depois da utilização da bandagem e qual foi a resposta, né? Então, assim, as crianças passaram 30 dias seguidos utilizando bandagem em tensão máxima, sem o acompanhamento fonoaudiológico. Mentira, eu falei que foi acompanhamento fonoaudiológico, mas nesse caso não foi, tá? Foram 30 dias de bandagem direto, elas só iam para fazer a troca da bandagem, tá? E todos os pacientes apresentaram respostas positivas em relação ao uso da bandagem, com diminuição do uso de toalhinhas ao longo do processo. Ou seja, 30 dias, as crianças não fizeram fono, só usaram bandagem, de alguma forma elas conseguiram melhorar o desempenho para a deglutição de saliva. Então, isso é uma resposta positiva? Sim. São 42 crianças com paralisia cerebral, com cialorreia, que passaram por um período com o uso da bandagem na região supraiodeia e tiveram uma resposta positiva. Claro que, se a gente pensar no montante, 42 crianças é muito pouco para a gente dizer que a resposta é igual para todas as crianças. Bom, não satisfeitos, alguns outros trabalhos foram feitos nesse sentido. Aí eu vou agora falar de um trabalho que foi feito também aqui no Brasil, pelo pessoal de Belo Horizonte, em 2014. Então, quer dizer, 5 anos depois, eles repetiram o trabalho. Então, eles reproduziram o trabalho acima, né? E trouxe uma outra questão à tona. Ela falou assim, será que além de ser eficiente para a diminuição da celorreia durante o uso da bandagem, será que depois que você tira a bandagem, a criança vai continuar dando aquela resposta? Ou seja, ela foi observado que naquele tempo houve uma melhora. Ela diminuiu a saliva, aquilo foi significativo. Mas e depois desses 30 dias, quando você tira a bandagem? Você tem ali uma resposta? Bom, e aí, o que elas observaram? Que não. No momento em que elas colocaram a bandagem por 30 dias, a resposta da criança realmente foi positiva naqueles 30 dias. Quando retirou a bandagem, a criança voltou ao status inicial, sem a resposta para aumento da frequência da deglutição de saliva. Então, o que isso mostra para a gente? Que a bandagem, sim, tem um poder sensorial interessante, mas que se não houver aprendizagem motora, se não houver um trabalho fonoaudiológico por trás disso, só a bandagem não serve para nada. Porque no momento da utilização, ela vai ser eficiente. Mas, quando a gente fala de terapia fonoaudiológica, não é isso que a gente quer. A gente não quer uma espécie de muleta para que a criança, de alguma forma, diminua a baba, mas que, de outra forma, ela não mantenha aquele comportamento. A gente quer um estímulo, que o estímulo seja, digamos assim, favorável ao trabalho que é feito na fonoaudiologia. Então, ao meu entender, esse trabalho também é um trabalho pequenininho. Foram 14 crianças nesse trabalho de 2014. Isso é uma coisa interessante para a gente fazer o raciocínio do todo. Assim, é um trabalho pequenininho, vários estudos precisam ser feitos em cima disso, mas, de qualquer forma, já é um trabalho que traz para a gente alguns raciocínios dentro da fonoaudiologia. O que a gente não pode na fono é generalizar, dizer que todas as bandagens realizadas na região da musculatura supraiodeia
vão apresentar uma resposta positiva para a deglutição, porque às vezes não é isso que acontece. Então a gente tem que estar muito ciente, muito como fonoaudiólogo, que aquele recurso ele vai fazer parte do nosso trabalho, ele vai nos ajudar, mas ele não vai resolver o problema do paciente que a gente está ali. Tá? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que fica muito clara, tanto na outra live quanto nessa, que eu quero deixar bem clara. A bandagem na fonoaudiologia, ela tem um papel como recurso coadjuvante, ele é um auxiliar. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta, exatamente. Porque se eu uso apenas a bandagem para aumentar a frequência da deglutição de saliva, eu não vou chegar a lugar nenhum. É nesse sentido que eu quero falar. Bom, então eu vou agora falar de um outro estudo, deixa eu só... Alguns outros estudos foram feitos, mas assim, já com um foco diferente. A gente falou que essa bandagem foi realizada na musculatura supraioideia com o objetivo de aumentar a frequência de deglutição e a gente viu que de alguma forma tem uma resposta positiva. No último... Mentira, não foi no último não. No penúltimo fascículo, vamos dizer assim, volume da Disfagia, que é uma revista importante na nossa área da disfagia, saiu um artigo falando sobre o uso de bandagem na musculatura, digamos assim, extralaríngea, né? Na musculatura, não é na musculatura incíntrica, obviamente, mas é na musculatura extrínseca da laringe. E, de alguma forma, essa bandagem que eles fizeram teve uma resposta positiva para elevação laríngea, que é um dos itens que a gente trabalha durante nosso uso de terapia com o paciente disfágico, tá? Então, isso também foi significativo. Foi feito num grupo pequeno, tá? Foram, se eu não me engano, 13 rapazes de, acho que até 22 anos, tá? E aí, o que acontece? Eles utilizaram no trabalho, que me chamou muita atenção, muita atenção, tá? Eles usaram uma bandagem com muita tensão. Então, o que eles fizeram? Praticamente, eles, de alguma forma, puxaram toda a musculatura do pescoço para cima e mantiveram ali de uma forma que, eu vou ser sincera, eu não indicaria como fonoaudióloga. Por que eu não faria daquela forma? Porque de alguma forma eu posso até levar a laringe, mas eu não vou permitir o aprendizado motor do movimento, porque a gente precisa, durante a terapia da disfagia, a gente faz um trabalho, sim, para ele melhorar a elevação laríngea, mas para ele fazer o trabalho de excursão e abaixamento da laringe completa. E assim, não é só a excursão da laringe, é a excursão, é a anteriorização, tem o abaixamento. Então, sim, são vários movimentos que toda essa musculatura e o ocioide fazem durante a deglutição. Então, não sei se ali você vai acabar tendo um recurso que vai ser vai provocar uma resistência, ou se você vai ter ali um recurso que vai realmente levantar a laringe. Ficamos pensando sobre o assunto porque eles fizeram um trabalho pequeno, digamos assim, foi um estudo piloto, e eu espero que eles tragam agora novos trabalhos também com populações específicas, de repente com populações com AVC, ou então crianças, enfim, para a gente poder fazer raciocínio se a metodologia deles do uso de bandagem é eficiente ou não. De alguma forma, eles conseguiram provar, sim, que é eficiente para elevação laríngea, mas será que só isso, na população normal, mas será que só isso é o suficiente, pensando em disfagia? Bom, e a terceira forma de você usar a bandagem pensando na disfagia é a bandagem que a gente né, eu falei da questão da bandagem da musculatura supraioideia, na bandagem laríngea, e a bandagem de orbicular dos lábios. O que essa bandagem de orbicular dos lábios pode trazer de interessante para aquelas pessoas que têm baba? Vamos pensar. Se a criança, se o adulto, se o idoso, ele baba de alguma forma, se eu coloco uma bandagem para fechar, para fazer o vedamento labial, se eu apenas uso essa bandagem para vedamento labial, talvez a minha resposta naquele momento seja vedamento labial. Ponto. Mas, naquele momento, eu não estou ensinando aquela pessoa a deglutir. Então, aquela saliva que saía da boca, muitas vezes ela vai não só se manter na boca, como ela vai descer passivamente pelas estruturas da faringe, podendo provocar também uma broncoaspiração da saliva naquele momento. Então, assim, a bandagem para a região de orbicular, eu não indicaria pensando, né, com o objetivo de deglutição de saliva. Talvez a minha indicação fosse dentro da terapia fonoaudiológica, ensinando o vedamento labial, aquela né, pessoa que não consegue fazer vedamento labial por si própria, para ela ter conscientização
E aí, qual é o interessante? Essa bandagem vai ter uma resposta junto com a minha terapia. Então, a gente Certo. tem vários tipos de bandagem pensando em deglutição, tá? Bom, o terceiro, eu falei de bandagem de musculatura supraoideia, falei de bandagem laríngea, falei de bandagem de musculatura de orbicular dos lábios. Quarto ponto de bandagem que eu vou falar, pensando em deglutição, aí eu já vou pensar um pouco mais. Eu vou pensar nas questões de motricidade orofacial, como um todo, na musculatura mastigatória, que é a bandagem de masseter, né? O que é interessante da bandagem de masseter? O masseter é um músculo facial que a gente consegue palpar do começo ao fim. Então, quando eu Certo. faço uma bandagem de masseter, eu tenho a possibilidade de fazer uma bandagem pensando no quê? Pensando na movimentação ativa do masseter. Ou pensando em facilitar essa movimentação, ou pensando em inibir o excesso de contração. Isso eu posso utilizar esse tipo de bandagem para isso. Então, ela vai facilitar a mastigação de alguma forma. Ela vai facilitar, por exemplo, pacientes que têm trismo, pacientes que têm alguma alteração orofuncional maior, que acabam tendo uma dificuldade mastigatória, uma dificuldade no trânsito oral do alimento, uma dificuldade na fase oral da deglutição também. Então, a bandagem de masseter, ela é uma bandagem bastante interessante, sem dúvida, pensando nas questões oromiofuncionais e nas questões de deglutição. Tá? Agora, vocês vejam que todas essas bandagens, o raciocínio delas não é separado, assim, eu não penso separadamente, eu não penso assim, esse paciente eu vou colocar uma bandagem para fechar o lábio, sem pensar no meu objetivo fonoaudiológico. Então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Uma avaliação. A minha avaliação é que vai determinar se a minha bandagem vai ser de orbicular, se vai ser de masseter, se vai ser extralaríngea, se vai ser de musculatura supraoideia. Então, isso tudo vai estar relacionado com o tipo, o problema, o distúrbio de deglutição que o paciente tem. Tá? Então, Certo. isso é muito importante para o fonoaudiólogo ter essa ideia. E, assim, ela é coadjuvante no meu trabalho de fonoaudiólogo, de fonoaudiologia, perdão, ela é coadjuvante. Então, ela, na verdade, não tem uma relação do ponto de vista... Ou seja, sou fonoaudióloga, então eu vou agora atender meu paciente, o paciente entra no meu consultório, eu coloco uma bandagem e falo assim, pronto, você agora vai estar com o seu problema resolvido. Isso não existe. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão, esse raciocínio, porque realmente acho que isso faz parte do raciocínio como um todo, né? E o último grupo de bandagem que eu considero que é um tipo de bandagem, uma utilização de bandagem que a gente pode também facilitar as alterações da deglutição são as bandagens na região de ATM ou as bandagens relacionadas à ATM. Por quê? As bandagens relacionadas à ATM, elas têm um poder sensorial fantástico. E até a gente também aqui deve ter alguns fisioterapeutas aqui na live, então assim, o pessoal da fisioterapia também trabalha com ATM, vocês trabalham muito com a dor, né? Vocês trabalham muito com a questão da dor. E o que a gente vem, como fonoaudiólogo, incrementar nesse trabalho? Principalmente as questões de deglutição, que estão relacionadas, de mastigação, que estão relacionadas, e por aí vai. Então, a gente também trabalha com pacientes que sofrem de dor ao mastigar, sofrem de dor ao estar falando, por exemplo. Então, o paciente não pode abrir a boca, e ele é professor e ele tem uma alteração de ATM. Como é que ele faz? Então, são essas questões que a gente tem bastante na nossa clínica, né? Então, assim, as bandagens de ATM, elas também estão relacionadas aos distúrbios de deglutição, às alterações da deglutição. Então, enfim, tem várias, não vou entrar aqui no detalhe da bandagem, acho que para isso, acho que aí precisa de uma formação específica, mas eu estou dizendo que existem 5 grupos de bandagem que são interessantes para os distúrbios de deglutição como um todo, sejam da motricidade orofacial ou da disfagia propriamente dita, né? Então, pensando em todos esses distúrbios, quais são as minhas considerações principais? A gente tem a bandagem como um recurso sensorial. Que pacientes podem ficar com essa bandagem por um longo tempo? Porque isso também é uma outra dúvida assim, dos fonoaudiólogos e dos terapeutas em geral. O meu paciente pode ficar em bandagem por muito tempo? Então, o que a gente tem que levar em consideração na hora de responder essa pergunta? Porque ela é individual. Primeiro, a gente tem que observar se a pessoa que a gente está atendendo, que a gente está colocando a bandagem, ela suporta aquele recurso. Porque, muitas vezes, para mim, a bandagem no rosto, ela tem um significado sensorial muito forte, incômodo.
enquanto que para outra pessoa ela não está nem aí, ela não tem essa sensibilidade tão grande. Então a gente também tem que pensar nisso, tá? Então vai valer da questão da sensibilidade ao próprio estímulo, tá? E também vai valer de algumas considerações, digamos assim, físicas, orgânicas dessas pessoas. Então eu elenquei aqui algumas questões relacionadas ao uso de bandagem, tá? Então, assim, por exemplo, paciente com paralisia cerebral. Se eu usar a bandagem de orbicular por muito tempo, e se esse paciente tiver muita salivação, se você coloca essa bandagem por muito tempo, muito provavelmente o que vai acontecer? Essa saliva tem bactéria, essa saliva tem alguma coisinha ali que não está 100%, você vai deixar essa criança quantos dias com aquela bactéria fedendo na boca e na bandagem? Então, acho que é questão da higiene. Hoje em dia, a gente tem dado muito mais valor à higiene pelas questões do próprio Covid-19 que a gente está passando atualmente. Então, assim, primeiro ponto, não é indicado você, uma criança com paralisia cerebral que baba, utilizar a bandagem, digamos assim, ad eterno, a criança ficar com bandagem direto, entendeu? Assim, da mesma forma que a gente escova os dentes, ao menos 3 vezes ao dia, você não vai trocar a bandagem por quê? Né? É um estímulo que está ali o tempo todo, é um estímulo que pode trazer alterações do próprio, né? Que a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Então, pensando nas crianças com paralisia cerebral, em todos os pacientes que utilizam bandagem e que têm salivação, escape oral e celorreia, eu tenho um cuidado muito grande com essa questão do tempo de uso de bandagem. Talvez porque o meu trabalho, a maior concentração do meu trabalho é hospitalar. Então, no hospital, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor a essas questões. Talvez seja por isso que eu seja um pouco mais crítica com isso. Mas, assim, eu também atendo pacientes domiciliares e eu acho que a higiene é fundamental em qualquer lugar. Não é porque a pessoa não come que ela não deve ter a boca limpa. Enfim, eu acho que é isso que a gente tem que começar a ter algumas considerações, alguns raciocínios em cima disso, tá? A segunda, digamos assim, a segunda consideração que eu vou fazer aqui é sobre crianças com síndrome de Down, né? O que acontece com as crianças com síndrome de Down? É uma realidade dentro dessas crianças a questão da diminuição, da diminuição do tônus, são crianças que têm hipotonia. E durante o processo de terapia, elas vão aprendendo que a boca deve ficar fechada. A grosso modo é isso. Então, assim, não dá para fono que Tô ouvindo. Ok, tá ouvindo? Ok, tô. Qualquer coisa sinaliza, ok? Pode deixar. Então, vamos lá. Não dá para fono que com crianças com síndrome de Down chegar e falar, hoje trabalhar, colocar uma bandagem no lábio da criança, ela vai ficar por uma semana, tá? Pelo mesmo motivo das crianças com paralisia cerebral. Outra coisa, essas crianças, elas não têm percepção da boca como nós temos. Então, a gente tem que ensinar que existe uma boca e que essa boca tem que ficar fechada. Então, isso faz parte de todo um trabalho sensorial que deve ser desenvolvido ao longo de um processo terapêutico. Assim como também é um trabalho que é feito junto com a fisioterapia, por exemplo, para que a criança perceba todo o seu esquema corporal e a partir daí ela desenvolva essa possibilidade de fechar o lábio. Então, assim, para mim, a bandagem quando a pessoa fala assim, Juliana, como que é a bandagem do paciente com síndrome de Down? Eu penso que não é a bandagem do paciente com síndrome de Down. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é a abordagem do fonoaudiólogo para a criança com síndrome de Down. Ela tem que ser uma abordagem motora em primeiro lugar, global em primeiro lugar. Ela vai chegar na boca, no sensorial oral, ela pode trabalhar com a oralidade, então ela pode trabalhar com bandagem em orbicular? Pode, sem dúvida. Ela pode trabalhar com bandagem na região supraordeia? Claro que ela pode. Agora, temos que ter considerações que é uma criança que muitas vezes tem um sensorial alterado, então a gente tem que ver que aquela criança não vai ter uma resposta como uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem às vezes uma resposta mais rápida. Então, a gente tem que fazer todas essas considerações. Não é tão simples trabalhar com crianças com síndrome de Down. É muito fácil a gente pensar que essa criança vai ter uma resposta igual a um paralisado cerebral e não é isso que acontece. Então, assim, outra coisa também é o aspecto lúdico. A gente tem que fazer a criança curtir usar bandagem. E é muito difícil, vamos combinar, que é um negócio na sua cara, que ninguém gosta de sair com um negócio na cara, a não ser que esteja com muita dor. Porque eu, quando estou com dor, saio com bandagem pela cara toda. Mas, tirando isso, a gente tem que trabalhar aquilo como um aspecto lúdico. Então, usar a bandagem
todo o seu espectro lúdico é muito importante para essa criança. Por quê? Porque ela vai curtir usar aquele estímulo. Tá? Então, isso é muito, muito importante mesmo. Bom, outro grupo aqui que eu vou falar é a criança com transtorno do espectro autístico. Então, assim, a gente tem que pensar que essa criança, ela tem um sensorial totalmente diferente das crianças que eu falei com paralisia cerebral e síndrome de Down. Muitas vezes, essas crianças podem fazer automutilação com o uso de bandagem. Então, elas vão se irritar tanto com o uso de bandagem, elas não vão entender o que é aquele estímulo, e elas vão tentar tirar, e elas não vão conseguir, elas podem se machucar com o uso de bandagem. Então, essa criança que faz automutilação, por exemplo, ela não tem indicação de uso de bandagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que, digamos assim, trabalhar muito sensorial para chegar ao uso de bandagem com essas crianças de uma forma que a bandagem permaneça na criança. Então, fonoaudiólogo, calma. Porque muitas vezes, assim, eu recebo muita gente de APAE nos cursos, eu recebo muita gente que trabalha com autista, e as pessoas viram para mim e falam assim, mas Ju, eu vim aqui só para aprender a usar bandagem por causa do meu paciente autista. Você está dizendo para mim que eu não vou usar bandagem? Sim, eu estou dizendo para você que se não for para ele, você não for bom para ele, você não vai usar bandagem. Então, mais uma vez, o que eu falei para a criança com síndrome de Down. Uso lúdico também. Comece no pé, comece na mão, comece recortando coraçõezinhos com bandagem, recortando desenhinhos com bandagem, desenhando na própria bandagem. Use esse aspecto lúdico para fazer com que a criança perceba que aquilo ali é um estímulo que pode ser positivo para ela. Tá? Então, fica a dica nesse sentido para esse grupo populacional. Tá bom? Tá bom assim? Posso continuar falando? Legal. Posso? Então, tá ótimo. Bom, a gente falou de criança, então vamos pensar nas crianças com amiotropia espinhal progressiva, e aí eu já vou também pular um pouquinho para os adultos com esclerose lateral amiotrófica. Pessoal, o que acontece com esse grupo de pacientes, tanto as crianças com amiotropia, pensando na Werd Hoffmann, que é o tipo 1, e os tipos menos, digamos assim, menos agressivos, tá? E pensando na esclerose lateral amiotrófica em toda a sua evolução, seja bulbar ou apendicular, a gente sabe que vai ter uma repercussão bulbar ao longo do processo. Então, o que a gente tem que pensar no uso da bandagem para esses grupos populacionais? A gente tem que pensar que muitas vezes a bandagem não vai ser eficiente para esses grupos. Por quê? Vamos pensar primeiro na criança com amiotrofia espinhal progressiva tipo 1, Werd Hoffmann. Vamos pensar nessa criança. É uma criança que muitas vezes, dependendo da idade que ela tem, aquilo ali já chegou a uma progressão bem importante, né? E aí o que acontece? A criança não consegue deglutir, ela não deglute saliva. Então você vai colocar a bandagem sensorial, por exemplo, vamos construir a ideia para ela aumentar a frequência de deglutição de saliva para que se ela não engole. Primeiro ponto. Você não vai conseguir milagre com resposta motora daquele estímulo sensorial. Me desculpa, você não vai conseguir. Eu tenho que falar para você que isso é uma realidade, tá? E aí, o que acontece? O que você faz? Primeiro que você irrita a pele daquela criança. É uma criança que já é demasiada por natureza. Se você aplica muita atenção, você pode até machucar a criança. Então, assim, pensando nesse paciente gravíssimo, não acho que a bandagem vai ser eficiente. A não ser que, por algum motivo, você precise do uso da bandagem para sustentar algum movimento que você esteja treinando com a criança especificamente, tá? Por uma questão de trofismo, por uma questão de outros pensamentos, não da deglutição de saliva. Então, me desculpa, a gente precisa ter esse raciocínio, tá? Eu acho que, pensando em cialorreia, cialostase, eu acho que a gente tem questões aí de medidas xerostômicas que precisam ser discutidas pela própria, com o médico, com o otorrino. Eles são as pessoas que são mais, assim, adequadas para indicar as medidas xerostômicas ideais para cada caso, porque a gente sabe que as medicações xerostômicas não são indicadas muito bem para as populações pediátricas, e dependendo, se a criança for uma criança que tenha celorreia agressiva, uma criança que tenha, né, em geral, essas crianças com amiotrofia tipo 1, elas vão evoluir se elas já não nasceram e foram logo traqueostomizadas e vivem com respirador. Se elas não têm essa condição, elas precisam, né, de um tratamento médico para isso. Então, provavelmente, ela vai precisar de uma toxina botulínica, que a gente sabe que tem um tempo reduzido de uso, ou até da retirada da glândula. Ou, em casos mais graves, até uma separação, né, do esôfago e da laringe, para que isso
para que de alguma forma essa laringe não tenha essa penetração do estímulo, da saliva. Então, talvez pensando nessa criança, coisas mais drásticas devem ser pensadas junto com a equipe médica, que a bandagem não vai ter resposta para essas crianças. A bandagem não vai ter resposta para essas crianças mesmo, tá? Certo. Pensando no adulto, como por exemplo esclerose lateral amiotrófica, a gente sabe que é um quadro progressivo, né? A gente sabe que esse adulto, ele, principalmente o bulbar, ele tem uma piora muito rápida, né? A gente vê evoluções, na literatura diz assim, que 3 anos aquela pessoa vai chegar ao óbito. Mas assim, é muito comum a gente ver a evolução dessas pessoas, da musculatura bulbar, também muito rápida. Então elas chegam a uma disfagia muito rapidamente. Hoje a gente tem aí vários trabalhos falando de gastrostomização precoce desses pacientes por conta de toda a questão clínica, enfim. Então, não vou entrar aqui agora no assunto. Mas, pensando nesses pacientes, o que é interessante com o uso da bandagem? A gente precisa usar bandagem pensando no sensorial, mas pensando que é o seguinte, ok, você aumentou a frequência da deglutição dessa pessoa, mas será que ela tem músculo? Será que ela tem unidade motora para continuar a fazer aquele movimento pelo tempo que você quer? Certo. Porque é uma pessoa que vai perder aquele movimento e que ela tem que aprender a lidar com o processo de fadiga. Se você coloca ela para engolir várias e várias e várias vezes, ela vai entrar no processo de fadiga e ela vai simplesmente... Ela vai melhorar? Vai melhorar. Ela vai aumentar a frequência da deglutição. No entanto, ela pode aumentar a frequência da deglutição e não ter uma resposta eficiente ao longo do processo. Ou seja, ela pode, de tanto deglutir, fadigar a musculatura de deglutição, e aí vir a ter um processo degenerativo muito mais rápido e muito mais agressivo. Então, eu não uso bandagem em pacientes com esclerose lateral amiotrófica com o objetivo de aumento da frequência da deglutição. Eu não uso. Eu, Juliana. Certo. Tá? Por quê? Porque, assim, essa população é uma população que vai perder. A gente não pode tirar dela algo que ela já tem pouco. Então, acho que certo. é uma questão da gente ter ali o seu objetivo terapêutico, né? Essas pessoas também têm que ser pensadas em medidas xerostômicas, tem que fazer um raciocínio com a equipe médica. Essas medidas xerostômicas precisam ser pensadas de uma forma muito mais, digamos assim, objetiva. Então, assim, são pessoas que vão usar medidas xerostômicas, quais são as medidas, tem indicação cirúrgica, não tem. Então, isso é uma coisa que a gente vai estar participando desse processo, mas a gente não vai decidir, a gente não vai resolver, que é o mais importante, tá? Bom, mais um grupo aqui de pacientes. A bandagem nas lesões encefálicas adquiridas na infância. A resposta é maravilhosa. São crianças que, de alguma forma, tiveram uma lesão pontual e, de alguma forma, você vai começar a partir dali. Essas crianças, em geral, eu não estou dizendo que todas, mas em geral elas têm uma alteração práxica muito importante. Então, as bandagens faciais relacionadas a movimentos de face, controle oral, orbicular, pensando também no vedamento labial, conscientização da movimentação em geral, elas ajudam muito as praxias orais e as praxias de deglutição. Então, assim, essa criança vai ter uma resposta muito legal às questões relacionadas à deglutição no uso da bandagem. Então, assim, eu super indico e eu super faço bandagem nessas crianças com lesões encefálicas adquiridas na infância, tá? Bom, uma pergunta que veio do pessoal aí do Rio de Janeiro, caravana no Rio de Janeiro, minha cidade, que é a questão do uso da bandagem em paralisia facial periférica, tá? E pensando também em bandagem em crianças, em bebês que nascem com paralisia facial periférica, relacionada à lesão de plexo braquial. Bom, vou falar de novo, falei na outra live e vou repetir. Isso é uma coisa que eu acho que sempre vale a pena repetir. Eu não uso bandagem em fase aguda de paralisia facial periférica. Eu uso pensando no sensorial e pensando em movimento, tá? Eu uso a bandagem depois da fase aguda da paralisia facial periférica, quando o paciente já tem algum movimento, e na fase aguda e crônica das paralisias faciais centrais. Aí fica à vontade de trabalhar, porque aí você tem um outro substrato. Não uso por quê? Porque naquele momento agudo, a gente pode sim provocar uma alteração que vai levar a uma cincinesia e vai levar
você vai ter muito mais dificuldade depois de tirar essa cincinesia do que você manter aquele movimento acontecendo, tá? Então, eu não uso, Juliana, não uso. Já aconteceu, enfim, quem quiser pode pensar isso aí na outra live, tem bastante gente falou bastante sobre isso, mas eu não uso e eu tenho outros artifícios, eu tenho outros instrumentos, eu não preciso usar bandagem nessa fase. Agora, crianças com lesões de plexo, Tânia, foi a Tânia que perguntou, eu lembro disso. A verdade é que essas crianças, elas têm, na verdade, um edema muito grande. Então, se você usar a bandagem pensando no edema, eu acho que vale a pena, né? Segundo ponto, se essas crianças tiverem uma resposta motora em algum momento, acho que vale a pena vocês usarem bandagem no sentido sensorial da palavra, tá? Então, pensando que, de alguma forma, você vai conseguir melhorar a funcionalidade com o apoio do uso da bandagem pelo sensorial. Tá. Oi. Deu uma travadinha, mas voltou. Ufa. Tá me vendo bem? Tô. Beleza. Então tá. Joia. Bom, agora eu vou falar de algumas situações clínicas que quem trabalha com disfagia, principalmente, tá? E quem trabalha com paciente em home care, paciente hospitalizado, paciente que de uma forma geral tem situações clínicas um pouco mais difíceis, eu acho que a gente tem que levar algumas considerações no uso de bandagem, tá? Então, por exemplo, nas cardiopatias descompensadas e nas insuficiências cardíacas. É muito comum essas pessoas terem aumento de líquido, elas terem um edema, e aí você usa a bandagem, principalmente com uso de tensão, não é indicado. Então, muito cuidado, vocês podem lesar essa pessoa, vocês podem lesionar essa pessoa, desculpa. E aí vocês podem provocar nelas algumas alterações que não são legais naquele momento clínico que ela está vivendo, tá? Então, eu não indico quando a pessoa está com uma cardiopatia descompensada. Ah, mas ele é disfágico. Não, ele tem uma situação clínica que contraindica. Então, naquele momento, melhorou, estabilizou, pode usar bandagem à vontade, tá bom? Sim. Outro caso que a gente tem que ter muita atenção, porque é um caso crônico, são as questões relacionadas à diabetes, tá? Diabético, ele também tem uma tendência a fazer edema, ele também tem uma tendência a sofrer lesão de pele, tá? E difícil de cicatrização. Então, não é que você não possa usar bandagem no paciente diabético, mas você precisa ter mais cuidado ao utilizar bandagem nesse paciente. Então, você tem que observar a resposta dele e ao menor sinal de problema, você vai tirar e você não vai usar, tá? Outro paciente, né? Paciente com demência. É o último grupo que eu falei, porque pensando nos distúrbios de deglutição, o paciente demenciado também tem alterações bastante importantes da deglutição e também tem essa questão da cialorreia. O paciente demenciado, ele pode se beneficiar com bandagem se ele tiver uma resposta sensorial legal, tá? À medida que ele vai aumentando, progredindo a doença, a resposta dele a estímulos sensoriais também vai diminuindo. Se esse cara não tem resposta ao seu estímulo sensorial, muitas vezes o seu estímulo de bandagem vai ser um estímulo a mais sem validade. Então, assim, não estou dizendo que todo demenciado vai ter uma alteração, vai ter uma resposta pequena à bandagem, mas não pense que o seu paciente com demência vai ter a mesma resposta que o seu paciente com AVC. O seu paciente com AVC vai ter uma resposta muito mais rápida. Claro, inicialmente, na fase aguda, ele vai ter uma resposta lentificada, mas ao longo do processo terapêutico, ele vai aumentar a frequência da deglutição, ele vai aumentar a sua eficiência, tá? O que não é o mesmo no paciente com demência. O paciente com demência vai ter uma resposta ao longo do processo cada vez menos eficiente. E aí, realmente, esse paciente, se ele tem baba, se ele tem alteração da questão do escape oral, do escape anterior, vai ser necessário, né, mais uma vez, contato com o médico, uso de medida xerostômica e pensar num processo mais eficiente para essa salivação, tá? Bom, então, assim, dentro do que eu trouxe hoje para vocês, tá? Eu vou terminar essa minha fala, que eu acho que assim, que o que eu falei aqui englobou grande parte das perguntas que foram feitas, Ricardo. Então, eu acho que assim, algumas pessoas tinham dúvida muito com relação a algumas doenças especificamente, algumas síndromes, algumas alterações. Então, eu tentei englobar alguns aspectos relacionados à deglutição como um todo.
e alguns aspectos relacionados a questões específicas que foram perguntados. Mas eu acho que a gente tem que começar a ter um olhar um pouco mais crítico com o uso do recurso, né? Então, eu vou deixar aqui para a gente refletir. Eu não vou dar resposta, eu vou dizer que são quatro perguntas reflexivas para a gente pensar. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Qual a ação de modulação do recurso no sistema nervoso central em sujeitos normais e em sujeitos com disfunções orais? A gente não tem essa resposta. Se a gente não tem essa resposta, a gente tem inferência sobre. Se a gente não tem essa resposta, a gente também não consegue dizer como o recurso vai ser eficiente para todos os pacientes que a gente atende. Começa daí, tá? Segundo, como esta ação de modulação acontece em pacientes com diferentes alterações do sistema nervoso central e periférico. O que eu falei hoje para vocês não está escrito em nenhum livro, foi inferência sobre a minha prática clínica dentro dos diversos tipos de pacientes que eu atendo com alterações neurológicas. Mas a gente não tem nenhum estudo para dizer que o que eu falei para vocês é certo. O que eu falei para vocês, tanto que vocês ouviram, eu não faço isso, né? Então, assim, foram inferências dentro de uma prática clínica e dentro de estudos em cada área dessas alterações. Então, de verdade, a gente não tem respostas para essas perguntas. A terceira pergunta que eu também deixo para reflexão dos meus colegas. O recurso pode facilitar quais mecanismos no contexto da deglutição normal que foi aquilo que eu falei lá no começo, né? Se a gente tem uma bandagem para a musculatura extrínseca da laringe, que de alguma forma modifica a deglutição, fazendo uma elevação laríngea maior ou mais eficiente de alguma forma, em sujeitos normais, será que isso vai acontecer também com sujeitos que não são normais, que têm alguma alteração específica? Então, quer dizer, será que eu posso inferir que aquele resultado vai ser positivo para os meus pacientes disfágicos? E vou ser bem sincera, eu não acredito que isso seja uma realidade. Eu acredito que isso é uma possibilidade, mas que ainda requer muitos estudos. E falo mais, eu acredito que a gente vai ter essas respostas no momento em que a gente começar a fazer os trabalhos de bandagem com grupos populacionais mais bem desenhados, mais bem definidos. Mas para isso a gente precisa ter essa expertise com cada grupo populacional. Então, acho que nos próximos anos talvez a gente vai ter essas respostas de alguma forma, pelo menos as tentativas de respostas de alguma forma respondidas. E por último, que eu acho que é o mais importante também para o raciocínio do fonoaudiólogo é em que quantidade e tempo o recurso pode ser realmente benéfico a populações disfágicas específicas. A gente não sabe. Então, assim, quanto tempo que eu deixo a bandagem? É melhor deixar uma bandagem o dia todo ou será que é melhor deixar a bandagem em situações de funcionalidade? Quando, por exemplo, a criança está comendo, pensando na criança. É melhor deixar a bandagem no paciente demenciado no dia todo, né, digamos assim, a semana inteira, ou só em momentos onde a funcionalidade está acontecendo? Pacientes, por exemplo, com respiração oral, que aprendem sobre o vedamento, que precisam aprender sobre o vedamento labial, quando eles não têm mais oclusão, nenhum tipo de oclusão nasal, a pergunta é, será que se eles tiverem a boca vedada durante o sono, será que isso é o suficiente para que eles possam manter a boca fechada durante o tempo acordado? Então, acho que são essas coisas que a gente não tem resposta, que a gente não pode dizer para o paciente, vai dar certo, eu trouxe aqui um recurso fantástico que vai melhorar a sua vida. Eu lembro que imagina, eu me formei em 98, eu acho, não lembro, faz muito tempo. Mas em 2002, comecei a fazer parte, naquela época a gente não tinha rede social, a gente não tinha rede de nada, mas eu comecei a fazer parte de um fórum de grupo, um fórum de síndrome de Down, que era todo por e-mail. Imagina, fórum todo por e-mail, hoje ninguém faz isso mais, né? Mas era muito legal que as pessoas eram pais, eram terapeutas, eram médicos, enfim, todos aqueles que tinham interesse no assunto síndrome de Down. E aí os pais começaram a falar sobre bandagem numa determinada época, e aí assim, eu lembro de uma fonoaudióloga que falou assim, não, mas o pai não pode aplicar a bandagem, quem tem que aplicar a bandagem é a fono. Eu concordo. Só que assim, será que esse recurso é um recurso que só eu, como fonoaudióloga, vou aplicar na minha sessão e mandar a criança embora e passar a semana inteira com aquela bandagem? Ou será que eu tenho que
sim, ensinar para aquele pai, dentro, claro, de uma segurança total ali, algumas formas de utilizar o recurso de com a maior eficiência, né? Para que ele, de alguma forma, seja eficiente para a criança naqueles momentos que ele não está na minha terapia, que ele está na vida real, mastigando, engolindo, abrindo e fechando a boca. Então, são todas essas perguntas que a gente não tem a resposta. O que a gente não pode generalizar e o que a gente não pode fazer é dizer que todas as crianças com síndrome de Down, por exemplo, vão ser beneficiadas do uso de bandagem, de orbiculado dos lábios ou de musculatura superior-ideia. Não tem como a gente pensar dessa forma. Paciente para paciente. Exatamente. Entendeu? Eu acho que assim, você como educador físico, eu acho que você também vê isso. Tem atletas que vão ter uma resposta muito boa, mas tem atletas que talvez eles tenham uma resposta diferente. Então, assim, como que a gente mede... E você trabalha com a população normal. Você não trabalha com uma população que tenha distúrbios. Na verdade, você até trabalha com a população normal, que ela tem, digamos assim, tem um sensorial muito maior, porque ela tem um motor muito maior, deveria ter, né? Pensando que um atleta profissional, ele tem um potencial motor muito diferente de um adulto normal que faz esporte de final de semana, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar. Por quê? Porque a população que, por exemplo, você trabalha é totalmente diferente da população que eu trabalho. Como é também totalmente diferente da população dita normal, né? Então, esses parâmetros a gente não tem na fonoaudiologia, a gente não tem nas outras modalidades de uso de bandagem, mas a gente precisa ser muito consciente do trabalho que a gente faz, dizendo que aquele trabalho pode ser interessante, mas que também pode não ser. Então, acho que fica aqui, eu acho que essa dica e esse raciocínio para os meus colegas fonoaudiólogos. Tá Entendi, para o pessoal refletir. Não, legal. Ô, Juliana, a gente tem mais 2 minutos de live. Tá ótimo. E foi excelente. Eu acho que a gente tem muito assunto ainda para umas próximas lives, porque a gente recebeu um monte de perguntas, então você focou na maioria das perguntas. Eu até peço para o pessoal que está nos assistindo mandar os questionamentos para a gente, que eu acredito que, se puder dar uma olhada na sua agenda para a gente fazer uma nova live com os temas mais específicos, eu acho que vai ser de um proveito bem grande, porque a participação dos fonos e até dos físios que gostam de estar aprendendo está sendo bem grande. Então, se tiver disponibilidade, assim, não sei, semana que vem ou na outra ainda, a gente compila as perguntas e tenta fazer uma nova live. Com certeza. Com certeza a gente pode fazer isso e eu estou super à disposição aí dos colegas para a gente discutir esses temas, para vocês também trazerem as suas histórias, as suas experiências com os usos bandagens, que eu acho que isso é muito importante dentro da nossa área da fonoaudiologia. Não, com certeza. Como a gente tem 1 minutinho ainda, só avisar o pessoal, essa live ela vai estar salva por 24 horas no perfil da MoveTape. Eu vou estar salvando ela também no canal do YouTube que a gente tem, que é MoveTape Oficial. E, bom, se caso tem alguma dúvida, manda para a gente, por favor, as perguntas, que a gente responde. Caso alguém precise de bandagem, tem aqui o nosso site que está no comentário fixo aqui, que é movetape.com.br. Então, legal, Juliana, obrigado. E a gente vai se falando para a gente estar matando mais uma live. Combinado? Com certeza, eu que agradeço. Combinado. E muito obrigada aos meus colegas fonoaudiólogos e os colegas aí da equipe Multi. Estamos sempre à disposição. Legal, joia. Obrigado, Juliana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.